Estamos no ar e você participa a qualquer momento do nosso programa. Quer comentar algo, fazer uma pergunta para algum dos nossos convidados? É só enviar pelo WhatsApp 11 9 6271 0106. Pode mandar sua pergunta, você que está acompanhando também pelo Instagram, pelo aplicativo A Hora Pura, fique à vontade para participar, que esse programa é feito para você. E, gente, agora é o momento de ficarmos bem informados. Vamos chamar o jornalista Ed Mello? Bom dia, Ed. Olá, Edu. Ótimo dia a você, ótimo dia a todos que acompanham a Astral TV e as principais plataformas digitais. O nosso muito obrigado pela audiência, pelo carinho. É sempre um prazer estar com vocês aqui no programa Bom Astral com Edu Escarfon. A partir de agora, eu trago para você as principais notícias do dia e da semana. Você muito bem informado com o Giro de Notícias. E estas são as principais manchetes. Governo anuncia mutirão nacional para reduzir filas de cirurgias a partir de março. PGR denuncia Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Queda na popularidade de Lula pode afetar a economia, dizem os especialistas. Demanda de imóveis usados bate recorde e responde por 8 em cada 10 compras. Autoridades investigam o que teria feito avião capotar no Canadá. Carnaval de 2025 é feriado ou ponto facultativo? Parlamentares veem pressão nas ruas como impulso para anistia a presos do 8 de janeiro. Infecção polimicrobiana entenda condições que afetam o Papa Francisco. Recurso que pode levar o jogador Robinho ao semiaberto será julgado entre os dias 13 e 19 de março. Regulamentação sobre celulares nas escolas prevê exceções e regras de armazenamento. As principais informações dos clubes de São Paulo, do Brasil e do mundo em nosso placar esportivo. E ainda, previsão do tempo e agenda cultural com a expectativa para o Oscar de 2025. Tudo isso a partir de agora em nosso Giro de Notícias. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Giro de Notícias comigo, Ed Mello, dentro do programa Bom Astral com o nosso querido Edu Escarfon, que daqui a pouquinho vai trazer convidados para lá de especiais, mas nesta manhã de quinta-feira, você comigo, Ed Mello, permanece muito bem informado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, através dos canais 33.3 em São Paulo e 47.1 em Campinas e região. Você também que nos acompanha pelas principais plataformas digitais, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Fique por aqui e a partir de agora eu vou trazer para você as principais informações do dia e da semana. Falamos sobre o mutirão nacional, é isso mesmo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou que o governo federal realizará, a partir de março, próximo mês, um mutirão nacional para reduzir as filas de cirurgias no Sistema Único de Saúde. A iniciativa visa acelerar o atendimento e ampliar o acesso a procedimentos em todo o país. Em 2024, foram realizadas 14 milhões de cirurgias eletivas, o maior número da história do SUS. Ainda há muito a fazer. A partir de março, realizaremos o mutirão nacional para reduzir das filas, declarou a ministra em suas redes sociais. A ação faz parte do Programa Nacional para a Redução de Filas de Cirurgias, lançado em 2023. Nossa torcida e expectativa para que as cirurgias eletivas funcionem em todo o Brasil e atenda a nossa população. Seja muito bem-vindo, Giro de Notícias. Vamos falar agora sobre um tema muito importante. O PGR denuncia Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República, o PGR, denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado, ocorrida em 2022. Bolsonaro foi denunciado por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.
Se a denúncia for feita pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, Bolsonaro se torna réu e vai responder a um processo penal no tribunal. Expectativas, e vamos acompanhar a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns militares. Tudo isso vamos acompanhar aqui no nosso Giro de Notícias. 10 horas e 44 minutos, para você um ótimo dia. Queda de popularidade, esse é o tema agora no Giro de Notícias. A queda da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ter reflexo na economia do país. Analisam economistas. O governo federal atingiu o menor nível de aprovação dos 3 anos de mandatos do petista. A situação pode ocasionar buscas por soluções rápidas e populares, que impactam em contas públicas. Entre os remédios citados pelos especialistas estão o aumento de benefícios sociais e do salário mínimo, pressão sobre o Banco Central também para reduzir juros e crescimento de incentivos a setores específicos. E, claro, na última sexta-feira, a pesquisa Datafolha apontou 41% dos eleitores reprovando o presidente. O maior número já registrado pelo levantamento considerando os mandatos anteriores do presidente Lula. Portanto, vamos avaliar. A pesquisa, neste momento de aprovação, é negativa em 41%. Avalia os eleitores quanto ao mandato do atual presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Giro de Notícias comigo, Edmelo. Ótimo dia, ótima manhã. Muito obrigado pelo carinho, pela sua presença aqui no programa Bom Astral do nosso querido Edu Scarfon. Falamos agora sobre o mercado imobiliário. No quarto trimestre de 2024, 83% dos brasileiros que compraram uma casa nos últimos 12 meses anteriores optaram por um imóvel usado. Segundo a pesquisa Raio-X FIPZAP, divulgada nesta semana, esse foi o maior número da série histórica do levantamento, iniciado em 2024. Por outro lado, 17% disseram ter adquirido uma casa nova, o menor percentual já observado pela pesquisa. 10% das pessoas que responderam à pesquisa no quarto trimestre de 2024 afirmaram ter comprado um imóvel nos últimos 12 meses anteriores. Esse foi o número mais baixo dos trimestres de 2024, 11% no primeiro trimestre, 13% no segundo trimestre, 12% no terceiro. Em relação ao último trimestre de 2024, o indicador se manteve inalterado. Portanto, entre 8 pessoas decidiram comprar imóveis usados. É a economia, é o mercado imobiliário funcionando no Brasil. Seja bem-vindo, este é o nosso Giro de Notícias, falando para você sobre aquele acidente aéreo no Canadá, não é isso? Um acidente aéreo que preocupa as autoridades do Canadá e dos Estados Unidos, que investigam o que teria feito um avião capotar ao pousar no aeroporto de Toronto. Imagens divulgadas em redes sociais mostram o momento em que um incêndio começou assim que a aeronave tocou o solo. Logo em seguida, ela capota e as asas quebram. A bordo, 80 passageiros e tripulantes ficaram de cabeça para baixo. Aos poucos, eles foram retirados do avião e, graças a Deus, todos sobreviveram. Portanto, um desastre, vamos dizer assim, lá em Toronto, e os Estados Unidos, as autoridades dos Estados Unidos e também do Canadá observam para entender o que aconteceu. A pista em Toronto, com muita neve, no momento do pouso, o avião capotou, mas felizmente alguns feridos, mas todos sobreviveram, 80 pessoas contando com os tripulantes da aeronave. Giro de Notícias comigo, Edmelo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu, Edmelo, costumeiramente e semanalmente estou por aqui dentro do programa Bom Astral, trazendo para você as principais informações do dia e da semana, ao vivo, para você ficar também muito bem informado através da Astral TV. Vem aí o Carnaval, não é verdade?
Carnaval de 2025 e olha, acontecendo entre os dias 1º e 5 de março. No entanto, o governo federal não considera nenhum desses dias como feriado nacional. É isso mesmo. Por exemplo, na capital paulista, a prefeitura divulgou que os dias 3 e 4 de março, segunda e terça-feira, serão pontos facultativos, além da quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, mas apenas até o meio-dia. Portanto, segunda e terça-feira em São Paulo é ponto facultativo e na quarta-feira, dia 5 de março, também facultativo até ao meio-dia. Já os estados e o estado do Rio de Janeiro decretaram ponto facultativo valendo apenas para o dia 28 de fevereiro, que cai na sexta-feira, e 3 e 5 de março também na outra semana. O dia 4 foi considerado feriado nacional. Portanto, no Rio de Janeiro, 28 de fevereiro é facultativo, que cai na sexta, 3 a 5 de março também facultativo e apenas dia 4 é considerado feriado nacional no Rio de Janeiro. Para você, um ótimo carnaval. Giro de notícias comigo, Edmelo. A informação não para, uma informação atrás da outra para você ficar ligado, conectado. Tome o seu cafezinho, acompanhe aqui o Edmelo no programa Bom Astral com Edu Scarfon, trazendo para você as informações e tudo o que acontece durante a semana. E nesta quinta-feira, falamos agora sobre a pressão pela anistia. Parlamentares de oposição ao governo Lula consideram que as manifestações convocadas para o dia 16 de março em todo o país devem pressionar os líderes da Câmara dos Deputados a pautarem o projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023. Nos últimos dias, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para convocar a base aliada a ir às ruas na data em prol da anistia. O ex-presidente confirmou presença na manifestação que acontecerá no Rio de Janeiro e ele vai estar por lá. A proposta tramita também na Câmara em uma comissão especial, mas sem qualquer perspectiva de data para ser apreciada. A oposição alega ter votos para aprovar o texto, mas ainda precisaria de conjuntura e vontade política para isso. Portanto, manifestação em todo o Brasil, organizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 16 de março. Ele que vai estar no dia 16 no Rio de Janeiro, nesta manifestação sobre a liberação dos presos quanto à anistia. Estado de saúde do Papa Francisco. Vamos falar agora sobre o Pontífice. O Papa Francisco está com uma infecção polimicrobiana nas vias respiratórias, segundo informações do Vaticano, e que, de acordo com a comunicação oficial, após o diagnóstico, o tratamento do Pontífice de 88 anos foi ajustado, uma vez que ele está em um quadro clínico complexo. Além disso, não há previsão de alta. Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde a última sexta-feira, após apresentar dificuldades respiratórias pela bronquite. Esta é a quarta infecção do Pontífice desde o início do mês. A infecção polimicrobiana das vias respiratórias ocorre quando mais de um micro-organismo, como vírus, bactérias ou fungos, afeta o sistema respiratório. Nossa torcida, nossas orações para a plena recuperação do Pontífice, o Papa Francisco. Falamos agora sobre um outro tema. São 10 horas e 52 minutos em São Paulo, capital. Você que nos acompanha pela Astral TV, muito obrigado. Giro de notícias comigo, Edmelo, dentro do programa Bom Astral com Edu Scarfon, que daqui a pouco vai trazer para você convidados para lá de especial. É claro que o programa Bom Astral está de segunda a sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã, aqui pela
pela Astral TV e você não pode perder, viu? Muita informação, claro que os convidados trazem para você muitos detalhes e informações que vão agregar muito valor ao seu dia a dia. Portanto, fique ligado no programa Bom Astral com Edu Scarfon, de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã, aqui pela Astral TV. Falamos agora no nosso giro de notícias sobre o julgamento do ex-jogador Robinho. Você sabe desse tema. O jogador Robinho está preso, detido no complexo penitenciário do Tremembé. E o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, colocou em pauta um embargo de declaração protocolado pela defesa do ex-jogador, para que a pena de prisão homologada pelo tribunal possa ser revista. O ex-jogador está preso desde março de 2024 por estupro cometido em 2023 na Itália. Ele alega inocência e o pedido da defesa está na pauta da Corte Especial para uma sessão virtual com início em 13 de março. O encerramento será em 19 de março. Portanto, entre 13 e 19 de março, o Tribunal Superior de Justiça vai, obviamente, observar este embargo de declaração protocolado pela defesa do ex-jogador Robinho. Claro que também o recurso visa que o STF reveja a forma que Robinho cumpre pena. A avaliação não poderá resultar na soltura do ex-jogador da seleção brasileira, que está detido no complexo penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo. Giro de notícias comigo, Edmelo, muita informação para você nesta manhã de quinta-feira. É claro que você pode ver e rever tudo isso através também das nossas redes sociais. Claro que um pouco mais à tarde você vê a reprise do programa e acompanha também o Giro de Notícias nesta quinta-feira. Vamos falar sobre um tema polêmico nas escolas. Todo mundo ali querendo saber um pouco mais sobre os celulares, não é isso? As liberações ou não dos celulares nas escolas. O governo federal publicou a regulamentação da lei que proíbe o uso de celulares no ambiente escolar. Fique atento. De acordo com o decreto, a norma prevê exceções, como em casos médicos para alunos com deficiência, que utilizam os dispositivos de forma assistida. Além disso, as instituições devem incluir os seus respectivos regimentos internos, orientações para que os alunos e responsáveis, além de definir a forma de armazenamento dos aparelhos durante o horário escolar. A nova norma, que já vale em todos os colégios do país, não proíbe totalmente o uso de celulares, mas aplica a restrição durante as aulas, recreio e intervalos. A utilização de aparelhos é utilizada para fins pedagógicos, caso tenha a autorização dos professores. Portanto, é lei e está proibido o uso de celulares nas escolas, a não ser que os professores deem autorização e que seja utilizado para fins pedagógicos. Boa aula, bons estudos e que o celular não atrapalhe a sua vida letiva e que você tenha muito e muito mais conhecimento com as aulas. Este é o Giro de Notícias, muita informação para você nesta manhã de quinta-feira aqui no programa Bom Astral com Edu Scarfon. Vamos falar agora do nosso placar esportivo. Todo mundo quer saber, Edmelo, o que vem acontecendo com o esporte. Olha só, algumas manchetes que eu tenho para você. O Palmeiras rebate o movimento sobre gramado sintético e diz: críticas rasas e sem ciência. É claro, todo mundo está debatendo qual é o melhor gramado, se é o gramado natural ou se é o gramado sintético, que inclusive é utilizado no Allianz Parque. Portanto, um debate que o Palmeiras está rebatendo, dizendo que são críticas rasas e sem base científica. Uma hora o jogador reclama da bola, outra hora reclama do gramado, enfim, a reclamação só vem quando o placar é negativo e você sabe disso, meu amigo torcedor. O Corinthians anuncia o aumento da capacidade do seu estádio. É verdade, o Corinthians vai chegar agora a 41 mil lugares na Neoquímica Arena, Casa do Timão, aumentando o público. A torcida que em média ocupa o estádio do Corinthians nos jogos a 45 mil, 43 mil pessoas é o público
dos jogos do Corinthians. Falamos agora sobre o São Paulo. O São Paulo vai enfrentar o Novo Horizontino nas quartas de final do Paulistão. Já está definido. Inclusive o tricolor perdeu ontem para a Ponte Preta no Morumbi 2-1 e complicou a vida do Palmeiras. Palmeiras que joga hoje. Portanto, já está definido São Paulo e Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. 44 boletos, olha só, hein? 44º boleto pago pela Gaviões da Fiel na vaquinha da Neoquímica Arena. É isso mesmo, 44 boletos já foram pagos, são 700 milhões. Obviamente, pouco, né, se aproxima do valor final para quitar na Neoquímica Arena, mas a Gaviões da Fiel já está fazendo esse trabalho e, obviamente, está buscando aí uma solução para tentar quitar, liquidar os valores devidos da Neoquímica Arena. João Fonseca frustra a torcida e cai na estreia do Rio Open. O nosso querido João Fonseca, 18 anos, tenista espetacular, aparecendo aí no cenário, claro, trazendo muita alegria para o tênis brasileiro, mas infelizmente na estreia no Rio Open perdeu e frustrou a expectativa da torcida. Vamos confirmando para você agora os jogos de meio semana. Ontem o São Paulo perdeu para a Ponte Preta, como eu já disse. O Santos venceu o Noroeste por 3-0 na Vila Belmiro. E o Corinthians, Ed Melo, o Corinthians apenas empatou na Venezuela. É isso mesmo. Um time muito superior ao venezuelano, mas o Corinthians não soube liquidar a partida. Abriu o placar 1-0, mas é claro, infelizmente deixou o time universitário central da Venezuela crescer na partida, empataram o jogo e agora na próxima quarta-feira o Corinthians decide a vaga para a terceira fase da pré-Libertadores. É o timão de olho aberto também na Libertadores da América. Hoje o Palmeiras pega o Botafogo, 19h30, 7h30 da noite no Allianz Parque. Precisa vencer porque a vida do Palmeiras está complicada. É o terceiro colocado na tabela do Campeonato Paulista no seu grupo. Inclusive a Ponte Preta vencendo o São Paulo complicou muito a vida do Palmeiras. Final de semana para concluir, o Corinthians pega o Guarani, o São Bernardo pega o São Paulo, o Mirassol pega o Palmeiras e a Inter de Limeira pega o Santos. Todos os jogos às 6h30 da tarde, final de semana no Campeonato Paulista. Giro de notícias comigo, Ed Melo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E para concluir o nosso giro de notícias, ontem, lá na Rua Javari, é isso mesmo, meu amigo, lá na Rua Javari, claro, um jogão de bola. E com certeza você deveria estar por lá. Ontem na Rua Javari, o Juventus pegou o Grêmio Prudente. Empataram em 1-1, um jogão de bola. O Juventus abriu o placar, o Grêmio Prudente empatou. O Grêmio Prudente, terceiro colocado no Campeonato Paulista da Série A2. O Juventus, sexto colocado, buscando a classificação, buscando se manter na parte de cima da tabela, chegando ali, obviamente, entre os 8. Vai disputar a fase final do Campeonato Paulista da Série A2, o Juventus, moleque travesso, que com certeza busca o acesso à Série A1 em 2026. Aliás, meu abraço a toda a assessoria de imprensa, a toda a direção do Clube Atlético Juventus. Muito obrigado ao presidente Tadeu Deradelli. Grande abraço pra cima deles, moleque travesso. Giro de notícias comigo, Ed Melo, é hora de tempo e temperatura. Grande abraço para você, muito obrigado pela sua companhia. É hora de falar sobre tempo e temperatura. Você sabe que o Brasil, ele vem aí numa onda de calor gigantesca, não é isso? Em 2025, principalmente. Desde o início da semana, menos de 50 dias após o início do ano, uma nova massa de ar quente avançando sobre o centro do país, impactando amplas áreas das regiões sul, sudeste, centro-oeste e parte do nordeste. E é claro, vou trazer para você as temperaturas nos próximos dias. Fique atento, onda de calor, mas em alguns estados, finalzinho da tarde, temos chuvas fortes. Quando eu falo em chuvas fortes, eu atento você quanto a alagamentos. Não desça do seu carro quando os cabos de energia elétrica estiverem rompidos e tocando no seu veículo. Não se apavore. Procure chamar a Defesa Civil, os bombeiros, para que você desembarque do seu veículo em segurança.
embarcado no seu veículo, você está isolado das energias elétricas, desse momento que você pode tomar um choque elétrico de alta voltagem e com certeza pode ocorrer aí um dano muito maior. Não desça do seu veículo, não invada vias alagadas, para que você não tenha a perca do bem e, obviamente, o mais importante, a perca da sua vida. Fique atento. Quinta-feira a temperatura será de 32 graus a máxima, nesta quinta-feira, com mínima que foi de 23. 20% de possibilidade de chuva, umidade relativa do ar em 67% e ventos a 11 km por hora. O tempo parcialmente nublado nesta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, máxima de 30 graus com mínima de 21. 70% de possibilidade de chuva, ou seja, amanhã a possibilidade de chover ainda é maior, com umidade em 72% e ventos em 13 km por hora. No sábado, vamos virar a página. Sábado, 29 graus de temperatura, mínima de 20. Chuva em 80%. Também é possível que chova no sábado. Umidade em 73% e ventos em 13 km por hora. Domingo, Edmélio, eu quero praia. 28 graus no domingo, com mínima de 20. 80% de possibilidade de chuva. Portanto, fique atento. Na sexta, no sábado e no domingo, chuvas torrenciais, umidade em 73% relativa do ar no domingo e ventos a 8 km por hora. Portanto, tempo e temperatura para você ficar muito atento neste final de semana. Para encerrar, temos agenda cultural, eventos. Dia 20 de fevereiro tem Beatles Forever no Quintal do Espeto, no Tatuapé. Você que gosta dos Beatles, Beatles Forever lá no Quintal do Espeto. Também dia 20 tem Tons sobre Jobim no Teatro Gazeta. Passe por lá e acompanhe esse grande espetáculo. No cinema tem Capitão América, Admirável Mundo Novo. Também tem Acompanhante Perfeita e ele blindado com Sylvester Stallone, e vem muito mais por aí. O ano só está começando, tem muitos filmes. E para encerrar, meu querido Edu Scarfon, quero falar com você sobre o Oscar. A fase decisiva para definir os vencedores do Oscar em 2025 terminou na última terça-feira, às 22 horas, e com isso, qualquer campanha promovida a partir de agora já não terá mais impacto nos resultados. Só nos resta torcer. A cerimônia está marcada para o dia 2 de março, diretamente de Los Angeles, e a disputa será pela estatueta de melhor atriz. Entre elas, a nossa querida Fernanda Torres, com o filme Ainda Estou Aqui. Tudo isso para você no Giro de Notícias, comigo, Edmélio, ao lado do querido Edu Scarfon. Obrigado! Muito bom, vamos torcer, né, gente, para que Ainda Estou Aqui traga estatuetas, né, para o nosso país, vamos vibrar. Agora, hoje à noite tem personalidades com o Edmélio. Ed, quem que você vai receber no programa hoje? Hoje à noite tem personalidades, Edu, 9h30 da noite, com reprise aos domingos, 6h30 da tarde, e eu recebo o médico veterinário, o especialista Arthur Romão, para falar sobre os pets, sobre os cuidados, sobre as manias e como nós devemos cuidar dos queridos pets. 9h30 da noite, hoje quinta-feira, eu espero por vocês aqui no programa Personalidades. É isso aí, gente. Então, hoje à noite tem personalidades. Obrigado, Ed, pelas notícias, né, por nos trazer aí as informações do Brasil e do mundo. E daqui a pouquinho, gente, nós vamos bater um papo com a Adriana Borges. Ela que é parapsicóloga, vai falar sobre poupança emocional e também sobre como os nossos valores impactam na vida. Então, um bate-papo incrível. Eu vou para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, e a gente já volta.